Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês algumas notícias, mas vale lembrar que daqui a pouquinho, ao 12:30, por aí, eu vou estar ao vivo com vocês aqui mesmo no Resenha Rubro-Negra, trazendo a transmissão da apresentação do Gonzalo La Plata. Tá bom, vou parar com a zoeira, com essa história de Gonzalo La Plata. Já fiz a Miriane rir horrores hoje de manhã contando isso para ela. Mas eu não vou falar mais da gafe do nosso vice-presidente de futebol chamando o Gonzalo Plata de Gonzalo La Plata. La Plata, money. Não vou fazer mais essa brincadeira. Mas olha só, nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre o andamento do projeto do Estádio do Flamengo. Quero falar também sobre como o Flamengo vem direcionando a contratação de um substituto para o Pedro. Seria cômico se não fosse trágico, algo nesse sentido, a maneira como os dirigentes rubro-negros estão escolhendo a maneira de lidar com o substituto do Pedro. Então fica até o final desse vídeo aqui para você não perder absolutamente nada sobre o que eu vou falar sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Compartilha, comenta, curta e também se inscreva aqui no nosso canal, além, é claro, de se tornar membro VVP. Por apenas R$ 1,99 você pode ajudar os nossos canais a permanecerem aqui no YouTube, falando a verdade de tudo que acontece no Clube de Regatas do Flamengo, doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Você se tornando membro VVP por apenas R$ 1,99, você vai participar de sorteios de brindes, de prêmios aqui do nosso canal, além também de brindes e mantos sagrados oficiais e mantos sagrados retrô. Hoje mesmo, eu e a Miriane já vamos fazer o primeiro sorteio para aqueles que já aderiram ao membro VVP. Gente, é só R$ 1,99, não pesa para você e faz com que você nos deixe aqui por mais tempo, porque você vira o nosso principal patrocinador. R$ 1,99 só. Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, no comentário fixado e também no chat para você que está assistindo o vídeo logo quando ele saiu, tá? Bom, vamos começar a falar então a partir do estádio do Flamengo. O Flamengo já está procurando empresas para poder montar o projeto do Estádio do Flamengo. O projeto não é uma coisa única, não é só uma situação. Envolvem várias fases. Há projeto para poder fazer a limpeza do terreno, projeto para descontaminação, projeto para início dos trabalhos lá. São vários projetos. O Flamengo está começando pelo projeto base, os projetos base, que vão determinar todos os primeiros passos que o Flamengo vai ter ali para poder começar a pensar na construção do estádio. Como a construção toda ela é orçada ali em 1,8 até 2 bilhões de reais, o projeto base leva 5% disso, ou seja, coisa de 100 milhões de reais só para poder ter o projeto base, que vai servir de base para a gente poder começar os trabalhos dentro do terreno do gasômetro. Vale lembrar que o Flamengo ainda não tomou posse do terreno do gasômetro, mas isso não deve tardar a acontecer, não. Muito em breve se espera que aí nas próximas semanas, mais tardar até novembro, o Flamengo consiga tomar posse do terreno. A Caixa Econômica Federal ainda não retirou a ação contra o leilão realizado e deve fazer isso nas próximas semanas. Houve, semanas atrás, uma reunião do Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, candidato a se reeleger na Prefeitura do Rio de Janeiro. Pedro Paulo, deputado federal, muito flamenguista e muito ativo nessa situação da compra do terreno do gasômetro e do estádio do Flamengo. O presidente Lula e o presidente Carlos Vieira da Caixa Econômica Federal. Nessa reunião ficou acordado que a Caixa tiraria o processo, que ainda não aconteceu. Assim que acontecer, cerca de duas semanas e poucos depois, o Flamengo deve ser autorizado a tomar posse do terreno. Então, tudo isso vem junto com a questão dos projetos, que não estão prontos, pessoal. Há 3 empresas trabalhando para poder fornecer ao Flamengo essa consultoria para desenvolvimento do projeto em si, tá? Então, 100 milhões de reais não é aquilo que vai entrar no Flamengo para a construção do estádio, não. É aquilo que vai sair do Flamengo para gerar o projeto para poder começar
a caminhada para a construção do estádio do Flamengo. Então o Flamengo não tem 100 milhões a mais no cofre, são 100 milhões nos cofres do Flamengo que terão que sair, 100 milhões de reais para viabilização do projeto base. Outro detalhe, pessoal, isso tudo nós estamos falando com essa gestão, porque se assumir uma outra gestão, uma outra empresa pode ser contratada, uma outra licitação pode ser feita para poder outras empresas entrarem no processo. Nós estamos falando de coisas que estão acontecendo ainda sobre a gestão Rodolfo Landim e Rodrigo Dunches de Abranches. É importante a gente começar a colocar o nome do Rodrigo Dunches de Abranches em cada passo que for dado na gestão do Rodolfo Landim, porque o próprio Landim vem dizendo a associados e a conselheiros que tudo que ele está fazendo, ele está trazendo para junto de si o Rodrigo Dunches de Abranches. E o próprio Rodrigo Dunches tem dito que tem acompanhado tudo bem de perto, tem trabalhado, tem participado de cada ação que acontece no Flamengo bem de pertinho. Então é bom a gente colocar sempre, por enquanto, Rodolfo Landim e Rodrigo Dunches, e no momento mais oportuno lá na frente, inverter os nomes, Rodrigo Dunches e Rodolfo Landim, porque aí já vai ser a reta final da caminhada deles ali na questão da candidatura e das eleições que acontecem no dia 9 de dezembro. Eu fiz uma pesquisa aqui no canal que ainda está rolando, uma pesquisa, uma enquete, que ainda está rolando nesse exato momento. Eu perguntei o seguinte, pessoal: se o Marcos Braz saísse do país por 5 anos, em quem vocês votariam? Rodrigo Dunches, BAP, Valim Vasconcelos, Maurício Gomes de Matos ou outro candidato? O BAP vem ganhando esmagadoramente a enquete enquanto eu estou gravando esse vídeo com vocês. Mas ainda nem tivemos o grande número dos inscritos votando lá. Creio que durante o dia mais e mais pessoas votarão, uma vez que as enquetes que a gente realiza aqui no nosso canal tem para mais de 10 mil pessoas participando. E essa, por estar ainda bem cedinho, acabei de colocar, tem coisa de 1 hora ali, que eu coloquei na manhã desta segunda-feira, ainda não teve todo esse número de pessoas votando, nem chega perto disso. Então durante o dia a gente vai ver como que vocês imaginam que possam votar se o Marcos Braz estivesse fora do país por 5 anos. Sabe por que eu coloquei fora do país por 5 anos? Porque a impressão que eu tenho, que atrapalha muito a eleição, a candidatura do Rodrigo Dunches de Abranches, é essa proximidade que o Marcos Braz tem com essa gestão. Mesmo os caras falando que o Marcos Braz não vai participar do Conselho de Futebol do Flamengo a partir de 2025 e nem da vice-presidência de futebol do Flamengo a partir do ano que vem, ainda assim a expertise que o Marcos Braz adquiriu ao longo dos 6 anos da gestão de Rodolfo Landim faz com que todos nós acreditemos que ele vai sim ser ouvido em algum momento, mesmo não estando participando diretamente do futebol do clube. Aliás, o nome de Anderson Barros, que trabalhou por muitos anos no futebol do Palmeiras, é um nome muito bem visto nos corredores do Flamengo para poder assumir o futebol do clube o ano que vem. Isso numa corrente ali, em caso de vitória do Valim, do Maurício Gomes de Matos e até mesmo de um BAP na presidência do Flamengo. Já para Rodrigo Dunches de Abranches, essa gestão vê com muito bons olhos o Diogo Lemos assumindo o futebol do clube. Agora tem um detalhe, pessoal, eles também não descartam o Anderson Barros para assumir o Flamengo, não. Mas não seria numa função de vice-presidente, seria numa função de diretor de futebol. Então o Rodrigo Dunches de Abranches também pensa em ter um diretor de futebol dentro do Flamengo. E o nome de Anderson Barros seria o principal nome para assumir como diretor de futebol do clube. Hoje o clube não tem essa figura, porque o Marcos Braz não vê a necessidade disso. Segundo eu andei conversando também nos bastidores, o Rodrigo Dunches também vê com bons olhos a incrementação de um psicólogo do desporto no futebol profissional do clube. Então, pessoal, algumas coisas começam a mudar com relação à gestão de Rodolfo Landim sem a aquisição do Marcos Braz para o ano que vem no comando do futebol.
Por isso eu fiz a pergunta sem ter o Marcos Braz no Brasil para poder exorcizar de vez o Marcos Braz e as suas ideias retrógradas sobre futebol. Agora, verdade seja dita, se o Rodrigo Dunches já vê com bons olhos um psicólogo do desporto e também um diretor de futebol trabalhando dentro do clube a partir de 2025, caso ele vença a eleição, o BAP também vê esses dois profissionais como sendo essenciais no futebol profissional. Só que o BAP trabalha de uma maneira diferente a questão do organograma do clube a partir de 2025. Ele gostaria de tirar, de limar os vice-presidentes, mas para isso ele vai ter que mexer no estatuto. E para mexer no estatuto, ele vai ter que conseguir a aprovação dos conselhos para fazer tal modificação. E aí temos que ver se ele vai conseguir colocar pessoas dele no conselho administrativo e no conselho deliberativo. Já se falou muito do Rodolfo Landim como CEO do Flamengo a partir de 2025, mas se fala bastante também dele como presidente do conselho deliberativo. Então, tem que ver como é que as coisas vão andar, porque para o Landim ser presidente do conselho deliberativo, não quer dizer necessariamente que o Dunche tenha vencido as eleições. Não, as eleições para presidente são no final do ano, agora dia 9, e a eleição para presidente do COD é em março. Então, mesmo que o Rodrigo não vença, o Landim pode vir sim candidato ao COD. E aí, para o BAP fazer as alterações que ele quer, ele vai ter que fazer algum tipo de acordo com os conselhos. E pode ser que o Rodolfo Landim seja um dos nomes fortes dos conselhos e que essa modificação para que se tire os VPs do Flamengo não seja tão simples assim como o BAP pensa hoje. Mas eu pergunto para vocês, você votaria no Dunche, BAP, Valim ou no Maurício Gomes de Matos, levando na equação a situação do Braz não estar mais participando do futebol e da política do Flamengo de maneira nenhuma a partir de 2025. Quer saber? Não vota aqui não. Vota na nossa enquete que está lá na abinha comunidade para eu saber como vocês pensam. Coloquem também a opinião de vocês com relação aos candidatos e as ideias dos candidatos. Bom, o Marcos Braz é um sujeito tão ímpar, tão diferente, que ele consegue desagradar até quem trabalha junto com ele. Vou explicar para vocês. O Flamengo recebeu um leque gigantesco de opções para poder contratar para substituir o Pedro agora. O Pedro é um centroavante nato na acepção da palavra. Aquele 9 que fica dentro da área. Claro, sabe sair, sabe fazer um pivô, mas brutalmente aquele 9 de dentro da área. É um centroavante nato. Bom, muitos nomes foram oferecidos ao Marcos Braz e ao Bruno Spindel para o Flamengo poder avaliar e trazer para dentro do Flamengo, né? Gente, eu não vou arriscar falar o nome do centroavante, que eu sei que eu vou errar, mas vocês são muito mais espertos que eu. Aquele centroavante senegalês bom pra caraca que tava no Bayern de Munique, sabe? Vocês pediram ele muitas vezes aqui nos nossos canais, colocaram o nome dele nas lives que a gente fez e tal. Eu não vou tentar falar o nome que eu vou errar, mas vocês sabem de quem que eu tô falando. O senegalês que até outro dia tava lá no Bayern de Munique. Ele é centroavante, tá? É um centroavante nato, assim como o Pedro, bem como Dario Benedetto também. Mas os dois centroavantes, os dois principais nomes que apareceram para o Flamengo que jogam como centroavante, o Braz descartou imediatamente. E o interessante é que o Tite gostava do nome do senegalês que estava no Bayern de Munique. E o Braz descartou ele de pronta. Nem chegou a sentar para conversar salário, nada. Assim que o nome veio, o Braz descartou imediatamente. O Dario Benedetto, outro centroavante de área, com 34 anos, esse daí, o Braz não deu nem bola para ele. E talvez ele esteja certo com relação ao Dario Benedetto. Eu acho o Dario Benedetto velho, eu acho o Dario Benedetto que ele não está mais como ele estava em 2016, quando eu sugeri ele no Flamengo, mas tendo opções como Bruno Henrique, Carlinhos, Gabriel Barbosa e Lohan para exercerem essa função, eu acho que por um valor pequeno de salário, coisa ali de 600 a 800 mil reais por mês, com cláusulas para que ele
cumpra metas dentro do Flamengo para chegar nesse salário ou aumentá-lo um pouquinho. E com um contrato pequeno, no máximo de uma temporada e meia, ou seja, o restinho dessa temporada mais o ano que vem, acho que era melhor ter o Dario Benedetto do que não ter um centroavante de ofício, além do Carlinhos no Flamengo. Vale lembrar que, além das incertezas com o Gabriel Barbosa e como ele vai se comportar daqui para frente nessa reta final de contrato que ele tem com o Flamengo, vale lembrar também que ele está sob júdice lá no CAIS por causa da questão do doping, do problema dele ter atrapalhado a coleta para o exame antidoping. Então, se amanhã ou depois o julgamento acontece rapidamente, ele é punido, a gente para de ter o Gabriel como opção nesse final de ano e passa a ter apenas Bruno Henrique, Lohan e Carlinhos. Carlinhos não joga a Copa do Brasil porque já jogou pelo Nova Iguaçu. Então, na Copa do Brasil, por exemplo, que nós vamos passar, se Deus quiser, pelo Bahia, passaríamos a ter apenas Bruno Henrique, Lohan e o Gabriel, só os três, caso o Gabriel não fosse punido, se Deus quiser não será não, tá? Mas tudo tá acontecendo de forma tão complicada para o Flamengo que nós temos que levar em consideração sim que o Gabriel pode vir a ser punido daqui a pouco. Então, na falta de um centroavante de ofício, eu acho que estudar a questão do Benedetto por custos bem menores seria algo prudente de se fazer, mas aceito por causa da idade e das lesões que o jogador vem tendo. Aceito, ok. Agora, não estudar o senegalês do Bayern de Munique e contra a vontade do Tite ir atrás do Martial, me parece assim uma prepotência inacreditável. O Tite não gostaria de ter o Anthony Martial na equipe pelas características que o Anthony Martial tem hoje. É o Bruno Henrique que fala francês. Ele joga exatamente como o Bruno Henrique joga. A Fabrício, mas o Tite vai tentar jogar de uma maneira diferente, vai mudar o jeito do Flamengo jogar para os jogadores virem de trás com a bola sem a utilização de um centroavante. Gente, a gente está no final da temporada. Nós não estamos no meio nem no começo da temporada. A gente está no final da temporada. Vai mudar tudo para uma tentativa nova, simplesmente porque o Marcos Braz entende que o Martial é uma opção melhor do que o senegalês ex-Bayern de Munique, sendo que o treinador da equipe hoje pensa totalmente contrário. Tudo bem, o treinador vai embora depois do dia 31 de dezembro e o jogador vai ficar. Mas você acha que o Marcos Braz está certo? Ao invés de trazer um centroavante de ofício, trazer um jogador de lado de campo caríssimo. Não estou dizendo que o senegalês não seria caro, mas a opção do Marcos Braz está correta? Dispensar um centroavante de área para trazer um jogador de lado de campo, que é o caso do Anthony Martial? Você acha que dessa vez o Marcos Braz está acertando? Ou ele está sendo, mais uma vez, errado na tomada de decisão dele? Coloca aí nos comentários. Ele ainda vai tentar trazer o Martial até amanhã. Hoje a gente vai ficar sabendo se ele consegue, se ele não consegue. Talvez, enquanto você esteja vendo esse vídeo, a gente já tenha aí o martelo batido para a chegada ou não de Martial. Mas ter dispensado o senegalês da equipe do Bayern foi uma boa decisão do Marcos Braz? Coloquem aí nos comentários. Não se esqueçam de clicar no link que está aí embaixo. Nesse vídeo aqui vocês não viram em momento nenhum aquela barrinha de torne-se membro VVV por R$ 1,99, porque eu estou gravando o vídeo na sala da minha casa. Eu quis trazer vocês aqui para dentro de casa para a gente bater esse papo, para daqui a pouco eu descer para o estúdio e a gente fazer a cobertura da coletiva de apresentação do Gonzalo La Plata. Então não esqueça de clicar no link e se tornar membro VVP e nos ajudar a ficar aqui por muito mais tempo. Falando sempre a verdade, doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Até daqui a pouquinho, hein? 12:30 eu tô ao vivo com vocês.